E quem diria, hein? Neytiri, apesar de noiva, não era a amada do grande guerreiro Tsu'tey. Bora pro segundo capítulo ver mais sobre Xiaoani, o treinamento dos jovens caçadores e um conselho direto do Tissawick. Se liga aí. Ô, pô, vocês estão bem? Sejam bem-vindos. E aí, bora ver essa continuação? A capa inicial já traz Tissutei e os jovens caçadores montados em um pali, que é aquela espécie de cavalo mutante de 6 patas. Mas, ô, não esquece de dar aquele like, entendeu? Dar aquela força e tal. Compartilha também. Lembrando que as alterações de imagem, assim como a remoção das falas, foi uma ideia de preservar o original, beleza? Agora vamos nessa. E a aventura começa com Tissutei passando mais informações aos jovens sobre como se tornar um caçador e a importância de fazer a conexão com aqueles jumentinhos mutantes de 6 patas. Oh meu, mas esse momento é muito bacana porque ele também explica que quando um deles nasce e tal, ou pelo menos ali dentro do clã Maticaio, a primeira ligação deles é com a própria mãe e depois com a árvore das vozes, a Ultraia Mokri. Olha que bacana essa informação da cultura dos caras. Será que tem alguma coisa parecida com os outros clãs e tal? O que vocês acham? Comenta aí. Mas enfim, né? Eu te escutei, passo os macetes lá da ligação para as crianças e tal. Aí já coloca ela na aulas práticas. E cara, meu, é mó barato porque uma das jovens, a Saela, vem, né, na mó mãe e tal, devagarzinho, toda insegura. Mas aí o Pali se assusta e começa a correr atrás dela, meu, tentando lamber e tal. E no final, na verdade, quem consegue mesmo fazer a ligação é um outro aprendiz lá, que tava comendo uma fruta. Aí o jumentinho lá viu, se interessou. O bichinho ligeiro, claro, né? Aproveitou a oportunidade de fazer a ligação, se tornando um Palhamakitoio? Meu, se liga no vocabulário, cara. Pali é o cavalinho. Aí Palimakito é o ato de você montar no cavalinho. E Palhamakitoio, que é o que o cara fez, é quando você se torna um guerreiro de cavalinho. Por isso que o jovem lá se tornou, porque ele conseguiu fazer a ligação e tal. Ah, mas bora continuar a história, vai. Então, durante esse rolo aí, o Oloikitan se aproxima de Tsuter, perguntando, né, sobre o treinamento, como tá indo e tal. Ele até chega a dar alguns conselhos pro guerreiro, mas em resumo, ele pede que seja dado o próximo passo no treinamento, que é o encontro com um Ikran, aqueles passarinhos lá da montanha e tal, vocês devem lembrar dele. Aí nós temos um corte na história, né? E os caçadores, né, acabam aparecendo de novo, reunidos em uma fogueira, em algum lugar, e conversando, né, sobre ser loucura e tal, ainda levar os jovens, sem total preparo. Só que aí nisso os jovens aparecem e ficam, pô, todo animado, né, de saber que é o próximo passo e tal vai ser uma ligação com o Ikran, para se tornar um Ikrana Makitoyo. A ideia do vocabulário aqui é o mesmo lá do Pali, se tornar um cavaleiro e tal. E aí nisso, Tsuta já começa a repassar as instruções aos jovens sobre a importância de ser um grande caçador, da ligação de Swahili e tudo mais, porque no final das contas um caçador também se torna um guerreiro quando necessário. E aí nessa já começa a surgir algumas conversas ali paralelas sobre estarem em paz com outros clãs, mas que o povo do céu é uma ameaça, principalmente por conta da exploração dos recursos naturais e tal. E novamente os caçadores começam a se revoltar, questionando, né, a inteligência de Oloikitan e tal, por decidir trazer o Jake para aprender com eles. E Tsuuten mantém o respeito ao líder, né, apesar de não concordar. Mas aí rola um momento bem interessante, porque a Saela, aquela jovem caçadora, ela já vinha demonstrando algum certo interesse em Tsuuten desde a primeira edição. E aí agora ela se aproxima meio discreto, né, mansinho ali na dela, e manda alguns elogios para ele, colocando ele até mesmo acima do Oloikitan. Mas aí ele nem dá bola, cara. Ele pede para ela ter cuidado com o que diz, manda aí descansar para poder encarar o desafio de amanhã e é isso, a conversa morre aí. Mas a história continua com o Tsuter voltando ao Triamokra ainda naquela noite para fazer lá a Tsahillu, agora sem interrupções, né, como no episódio anterior. E aí vemos pela primeira vez Xiaoani, a irmã de Neytiri, que era a amada de Tsuter.
Cara, meu, nesse momento podemos ver diversas lembranças dos dois através da Árvore das Vozes. Assim, disparo de arco e flechas, animais abatidos, alguns outros guerreiros talvez eram até amigos em comum, preparo de refeições. É um momento assim muito único deles que podemos ter uma noção do quão significativo aquele lugar era para o povo Matikaiwa. Siltei tem uma conversa com Xiaoane e descobrimos que o povo do céu havia matado ela e muitos outros amigos durante um confronto anterior. É bem provável até que aquelas lembranças que ele viu agora há pouco poderiam ser daquele confronto. E o caçador estava revoltado e tal, com as boas-vindas, né? Assim, que o clã tinha dado pro Jake Sully. E aí ele acaba pedindo ajuda para ela para entender melhor os espíritos das pessoas, que era a sua maior dificuldade. Mas aí finalizando a conversa, Xiaoane comenta que assim, quando ela faleceu, ela ainda estava em treinamento para se tornar uma Tsawik, e que a melhor orientação que ele poderia ter era de alguém que ainda estivesse vivo. Já no dia seguinte, para tirar aquele peso, aquele fardo ali que o guerreiro estava sentindo, temos um momento muito memorável do filme, quando vemos Jake enfiando a cara na lama. E aí Tsutei estava passando por ali e tal, resolveu se aproximar para caçoar do rapaz, sugerir que fosse embora e tal, né? E pelo menos para dar uma animação ali, que o rapaz tá preocupado. E aí, com o dia seguindo, né, o caçador vai ao encontro de Moat para pedir, né, aqueles conselhos, né? E ela o surpreende dizendo que sabia que ele tinha ido até a Árvore das Vozes e entrega um grande conselho a ele, dizendo que é um momento de mudança e que ele deveria se preparar para tudo. E cara, na hora que ela fala isso, mesmo sendo um quadrinho, você sente assim, sabe, pelo diálogo, que meu, logo logo o negócio vai ficar muito feio, de uma forma assim que, meu, parece que ela sabe que o negócio vai dar ruim, sabe? Mas enfim, voltando, né, rola um outro momento muito marcante do filme, que é aquele percurso que eles fazem até o Zincran, onde eles vão subindo, e subindo, e subindo, até dar de cara com a Neytiri. E aí o Jake é escolhido e tal, aí primeiro por Tsuter, rola pô, aquela disputa lá, mal bacana, meu, né, um desafiando o outro e tal. E aí o Jake vem, consegue dominar o bicho, né, faz a ligação e VAP! Rumo aos ares, pô, a galera toda reunida lá, todo mundo voando, é mó momento marcante do caramba, é bom pra caramba, meu, e Tsuter, pô, coitado, fica lá, né, com maior cara de ódio, né, junto com a galera ali, sem entender o que havia acontecido, como é que o novato tinha feito aquilo, é mó momento top, cara, épico. Já naquela noite, com os nervos mais calmos, o grande caçador conversa novamente com Neytiri na Árvore das Vozes, demonstrando, né, toda a sua preocupação com Jake, pô, aprendendo os costumes deles e tal. E então Neytiri informa ele que agora eles também vão aprender, porque Grace Augustine havia voltado e talvez eles fizessem até mesmo uma escola novamente. Como o Tsutei estava com todos aqueles projetos de treinar os caçadores, a preocupação, ele nem se tocou no que estava acontecendo em volta e não viu a doutora aparecendo novamente. E infelizmente, o capítulo acaba aí com a Neytiri se animando ainda mais com o forasteiro e com as oportunidades, é claro, e Tsuter ainda mais preocupado. Mas cara, você vai lendo essa história, vai relembrando do filme, cada página gera mais curiosidade. E se você também gostou desse vídeo aí, dessa história, tá curtindo o trabalho, já mete o dedo aí no like, não deixa de se inscrever e acompanhar o próximo capítulo, onde o negócio vai dar ruim, vai dar muito ruim, de verdade. Se quiser ver mais detalhes dessa história, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi um resumo ou análise. Aquele abraço a todos e tchau.